Olá, queridos e queridas do oitavo ano. Vamos dar mais um passo desse conteúdo de frações algébricas. Dessa vez, vamos sair um pouco da simplificação, melhor, vamos aproveitar tudo que a gente viu na semana passada e aplicar aqui para a adição e subtração dessas frações algébricas. Vamos lá? Bom, antes da gente exatamente colocar em prática a soma e a subtração, nós precisamos conhecer duas metodologias, né, dois métodos, dois caminhos que a gente pode aplicar para a adição ou para a subtração de frações. Quero deixar aqui bem claro que os dois métodos servem para qualquer uma das duas operações. A adição e a subtração seguem as mesmas regras. A única alteração que ela tem entre elas mesmo é a questão do sinal. Uma é para somar e a outra é para subtrair. Mas as regrinhas, a forma de fazer é do mesmo jeito. Facilitando a nossa vida, não é mesmo? Porque imagine se tivesse formas diferentes de se calcular adição e subtração. Bom, vamos ao primeiro caminho. O primeiro caminho é calculando o que a gente já ouviu falar, que é de MMC. Só que a gente estudou MMC de números naturais, né? Nós colocávamos os números numa barrinha e a gente fazia uma fatoração, ou também chamada de decomposição em números primos. Você lembra disso? Se não lembra, corre lá para o seu módulo, tá certo? Para você dar uma revisada. Se eu não me engano, logo no início desse ano também, nós falamos de quê? De raiz quadrada. Lembra que a gente precisou de decompor números primos? Pode ser uma outra alternativa para você revisar essa parte de fatoração. Mas vamos lá. Como calcular o MMC de polinômios? A gente também poderia fazer fatoração, né? Decompondo em números primos. Só que, se a gente for lidar com binômios ou trinômios, né? Ou polinômios com mais de 3 termos, então fica um pouco mais complicado utilizar essa metodologia. Então, aqui eu vou te mostrar um caminho que seja para qualquer um, tá certo? Então, para que serve o MMC? Né? Para poder escrever eles de uma forma um pouco mais simples e, claro, facilitar na nossa conta futuramente, tá certo? Então, vamos aplicar as técnicas de fatoração, só que essa fatoração daqui foi a que você aprendeu na semana passada, tá? Sobre agrupamento, sobre fator comum, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito, tá ok? Então, você precisa ter bem claro esses 3 tipos de fatoração para poder conseguir fazer esse cálculo, tá? Se você tem dificuldade, dá um pouco mais de estudada, tira algumas dúvidas antes de conseguir passar adiante, senão vai embolar tudo na sua cabeça. Então, vamos calcular o MMC de 10x e de 5x ao quadrado menos 15x. Para poder a gente fazer esse MMC, primeiro a gente precisa fatorar cada um dos nossos polinômios aí. Fatorando o 10x, ele vai ficar 2 vezes 5 vezes x. É como se a gente estivesse abrindo o número da forma mais simplificada possível, tá? Mais, digamos, mais dividida possível, né? Já o segundo polinômio, a gente não consegue fazer uma multiplicação tão direta assim. Nós precisamos aplicar aí a técnica de fatoração, chamada o quê? Fatoração por fator comum. Quando você faz ela, você vai encontrar essa forma fatorada, ó. Então, para o 10x, a forma fatorada é 2 vezes 5 vezes x. E para o 5x ao quadrado menos 15x, a forma fatorada é 5x vezes x menos 3. Vamos adiante. Depois que a gente já sabe essas formas fatoradas, nós vamos perguntar, ou melhor, nós vamos observar quem são os fatores comuns e não comuns de cada uma dessas formas fatoradas. Como assim? Nós vamos comparar essas duas formas fatoradas e identificar quais são os termos comuns e quais não são. E aí eu preciso falar o seguinte para você. Se por um acaso, nessa sua observação, né, você se bater com algum termo que possui a mesma base, mas possui expoentes diferentes, portanto, x e x ao quadrado, y ao cubo e y elevado ao quadrado, a gente sempre vai optar para o cálculo do MMC aquele de maior expoente, tá ok? Mas vamos lá. Comparando essas duas formas fatoradas aqui em vermelho, quais são os fatores incomuns aí?
Nós temos o 5, porque presente aqui, e nós também temos o x. Esse x aqui e o x aqui de fora, tá? Então, os fatores comuns é o 5 e o x. E quais são os não comuns? São aqueles que a gente não conseguiu utilizar aí na parte comum, que é o 2 e também o x menos 3. O x menos 3, sim, e vale aqui destacar que é o x menos 3 completo, ou seja, ele todo. Por quê? Essa subtração toda está sendo multiplicada. Então, ela forma um fator, um termo, tá certo? Então, e agora? O que fazer com o MMC? Bem simples. Depois que você já identificou os fatores comuns e os fatores não comuns, o seu MMC vai ser, presta bem atenção agora, vai ser a multiplicação dos fatores comuns identificados e os fatores não comuns também identificados. Então, eu vou sair multiplicando todo mundo que eu identifiquei aqui. Aqui, ó, eu tenho 5 vezes x vezes 2 vezes x menos 3. Posso multiplicar o 5 vezes x vezes 2? Posso. Eu vou encontrar o 10x vezes o x menos 3. E aí, o meu MMC, ou eu escrevo ele assim, ou eu escrevo ele depois de ter feito um chuveirinho, né? Esse 10x ao quadrado menos 30x, veio desse chuveirinho daqui, ó. 10x vezes x e 10x vezes menos 3. Tá ok? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, que você pode fazer esse chuveirinho. Que aí vai resultar nessa conta. Tá certo? Mas vamos continuar. Vamos pegar agora um outro exemplo. Vamos supor que você quer aí o MMC entre 6x e o 2x ao cubo mais x ao quadrado. Primeiro de tudo, você vai fazer o quê? Fatorar o seu 6x. Essa fatoração é normal, simplesmente separar os números que são multiplicados e que vão resultar nisso, portanto, o 2, o 3 e o x. Percebam que a fatoração da parte numérica, né, dos coeficientes, foi uma fatoração em números primos. Lembra que eu falei no início da aula sobre decomposição de números primos? E o 2x ao cubo mais 10x ao quadrado? Como é que a gente vai fatorar? Que tipo de técnica você acha que tem que usar? Agrupamento, fator comum, diferença de dois quadrados, tornando um quadrado perfeito? Dá uma pausa, tenta você adivinhar qual das três a gente vai utilizar aqui. Bom, aqui se trata de fator comum, tá? E aí, como é que vai ficar essa forma fatorada da gente? Vai ficar 2x ao quadrado vezes x mais 5. Lembrando, se você não lembra como é que faz esse tipo de fatoração, assiste de novo a outra aula que foi sobre esse assunto, tá? Dá uma olhadinha no módulo, nas aulas online, todo o apoio e suporte que você tem aí para poder conseguir entender essa parte de fatoração, tá ok? Bom, agora vamos para a identificação dos fatores comuns e dos fatores não comuns. E aí, para você, quais são os fatores comuns? Os fatores comuns são o 2 e o x ao quadrado. Opa, percebeu que eu escolhi o x ao quadrado ao invés do x? Porque a gente escolhe aqui o de maior expoente, né? Para a fatoração por fator comum, essa fatoração, a gente escolhe o menor. Mas para identificar, comparando dois polinômios, a gente vai escolher o maior. Então, e os não comuns? Vai ficar o 3 e o x mais 5. Tá? O meu x aqui não entra em questão, porque ele fez parte de uma comparação com o x ao quadrado. Beleza? E aí, como é que vai ficar o meu MMC? Eu vou multiplicar os comuns com os não comuns. Consigo multiplicar o 2 por 3 aqui, ó. E aí eu escrevo nessa forma ou da forma aqui com o chuveirinho, tá? Vou até aproveitar aqui e consertar esse expoentezinho aqui, que sem querer saiu faltando, ó, aqui ao quadrado. Tá ok? Vamos lá. Vou colocar um outro exemplo. Nós agora temos esses dois polinômios, tá certo? São um pouquinho maiores, não é mesmo? E aí, como é que a gente vai fazer? Ó, eu tenho esse polinômio e tenho esse outro polinômio aqui. Vamos fatorar o de amarelo. Vou destacar de amarelo.
Que tipo de técnica de fatoração nós vamos utilizar aí? O que é que você acha? Pensa um pouquinho. Bom, espero que você tenha acertado, mas nessa daí a gente vai utilizar a fatoração por agrupamento. Lembra como é que faz? Se não lembra, já sabe o que é que tem que fazer, né? Então, aqui, quando a gente fatora por agrupamento, no primeiro momento nós vamos ter x vezes x menos 3, mais y vezes x mais 3, menos 3 também. Então, olha só, vou destacar aqui para vocês, essa parte aqui é essa fatorada, enquanto que essa de cá é essa aqui, tá? E aí, como é que vai ficar a forma fatorada final? É só pegar quem está fora do parênteses, né, e juntar. Vai ficar assim. Pronto, já fizemos a primeira fatoração aí. E a segunda? Aqui vai ser através de que termo? Pensa aí. Espero que você tenha jogado duro nessa, hein? Fatoração por diferença de 2 quadrados. Como é que eu faço isso? Eu tiro a raiz quadrada de cada um dos meus termos e coloco eles, somando e subtraindo. Beleza? Vamos agora comparar as duas somas fatoradas que a gente fez aqui, que estão aqui em negrito, e dizer qual ou quais são os fatores em comum. Nós temos um único fator comum, que é o somatório de x mais y. E o não comum? X menos 3 e x menos y. Qual é o meu MMC? Tcharam! Saí multiplicando tudo. Percebem que talvez a maior dificuldade seja você encontrar as formas fatoradas? Porque o MMC é o mais básico de todos. Depois que você identificou quem é comum e quem não é, joga na multiplicação e está correto lá o seu MMC. Agora é importante, claro, você acertar as fatorações, tá bom? Vamos para outro caminho. O outro caminho agora é chamado de redução, né, para o mesmo denominador. Como é que acontece isso? Ele é semelhante ao que a gente faz com as nossas frações equivalentes. Quando a gente transforma, por exemplo, 2 quartos em 1 sobre 2. Ou quando a gente vai transformar, por exemplo, 5 quinzeavos em 1 terço. Tá? Então, são frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Elas se escrevem de forma diferente, mas o valor numérico dele é o mesmo, né? Como é que a gente vai fazer essa redução? Primeiro de tudo, a gente precisa avaliar cada um dos denominadores, para então a gente saber qual seria o melhor denominador para se chegar, ou seja, qual vai ser o nosso objetivo para colocar ali embaixo da sua fração. Então, vamos lá para um exemplo. Vamos pegar aí essas 3 frações. Observem que os denominadores, eles são distintos, alguns até semelhantes, né? Como o do x e o x. A pergunta é, qual deveria ser o denominador mais fácil para a gente colocar aí, para que todos eles se transformassem, né? E, no caso, ficassem iguais em relação ao denominador, tá? Ou seja, qual seria o novo denominador que vai se repetir para a primeira, a segunda e a terceira fração? Que critério você utilizaria para encontrar esse novo denominador? Pensa um pouquinho. Bom, a dica que eu dou é, vamos olhar para as partes literais e do coeficiente de cada um dos nossos denominadores, nesse caso aí, para a gente ver qual é a melhor opção, tá? Nesse exemplo, por exemplo, aí, a melhor opção era que os denominadores fossem iguais a 2x ao quadrado. Por quê? Se a gente olhar a parte literal, o ideal é que a gente sempre escolha o maior expoente. Ele está aqui. E na parte dos coeficientes, a gente encontrar o MMC desses coeficientes. Que MMC dos coeficientes é esse? Você pegar o 2 que eu tenho aqui, o número 1, e tirar o MMC deles. Qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 1? Só pode ser o 2, né? Então, o nosso denominador, juntando parte literal e coeficiente, deveria ser 2x ao quadrado. A pergunta é, como transformar cada uma dessas frações de tal forma que o denominador de cada uma delas se torne 2x ao quadrado? Vamos ao primeiro. No primeiro, para que o 2x se transforme em 2x ao quadrado, a gente precisa multiplicar esse 2x por quem?
Perceber a importância de potência, que a gente não pode esquecer. Então, aqui, para que o 2x se transforme em 2x ao quadrado, a gente precisa multiplicar ele por x. Só que tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. E aí, olha só, eu encontro essa nova fração. Vamos para o segundo. Não é porque eu acrescentei o x para a primeira fração que na segunda também tem que ser o x do mesmo jeito, tá? Cada uma tem a sua particularidade. Na segunda fração, como é que o x ao quadrado vai se transformar em 2x ao quadrado? Multiplicar por 2, né? E aí tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Consequentemente, vou ficar com esse resultado. E por último, como é que o x vai se transformar em 2x ao quadrado? Eu preciso multiplicar ele por x e por 2 também. Então, eu vou ter 2x, tanto em cima quanto embaixo. O que eu escolher para multiplicar embaixo, eu também tenho que escolher para multiplicar em cima, tá bom? É uma regra de fazão que a gente já falou várias vezes. Tudo que faz embaixo, faz em cima. Tudo que faz em cima, faz embaixo, tá? E aí eu vou encontrar isso aqui. Então, observe, para um cálculo de soma ou subtração, por exemplo, eu consigo agora somar ou subtrair qualquer uma dessas três frações, porque elas estão com o mesmo denominador. Aqui tem um outro exemplo, um pouco diferente esse aqui, porque observe que os denominadores eles são muito semelhantes. A diferença é que na primeira fração, o nosso denominador não tem o x menos 2. Então, olha só, se eles têm o x ao quadrado como semelhança, e o único que está realmente mais diferente, assim, vamos dizer, é a nossa primeira fração, então, olha só, qual seria o nosso melhor denominador? O próprio x ao quadrado vezes x menos 2, tá? Seria a forma mais fácil de você transformar eles para terem o mesmo denominador. Só que perceba, a nossa segunda fração já tem esse denominador, não é? Então, nós só vamos alterar qual? O primeiro, a nossa primeira fração. Beleza? Como é que vai fazer isso? Acrescentando x menos 2. Ó, percebe aqui em cima fez o chuveirinho, né? Adição e subtração de frações algébricas. Então, se nós temos uma adição ou uma subtração, onde as frações têm o mesmo denominador, aí fica very easy. Por quê? Porque basta você repetir esse denominador e subtrair ou somar os numeradores. Então, vamos, por exemplo, aqui pegar 1 sobre x e o 3 sobre x. Mesmo denominador. Repito e somo o que está em cima. A mesma coisa se fosse uma subtração aqui, tá? E aí eu vou encontrar 4 sobre x. Acaba a minha questão. E agora, se não tivesse o mesmo denominador? Nesse caso, a gente vai utilizar ou o MMC ou a redução ao mesmo denominador. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 1 sobre x mais 3 sobre 2. Bom, o que é que você escolheria? Aqui, qualquer um dos dois métodos vai dar certo, tá certo? Qualquer um dos dois. Eu, particularmente, para esse caso aqui, eu coloquei a redução do denominador, mas não quer dizer que é a melhor forma nem a mais fácil. Eu apenas resolvi escolher por ela, tá? Qual seria, então, um denominador bom aí para eles se tornarem? A parte do coeficiente, ela só tem em um dos dois denominadores, né? Assim, visível, que é o 2. E a parte integral também. Então, eu posso dizer que o meu denominador aí seria o próprio 2x, né? Ou seja, na minha primeira fração, falta o 2 para o meu x, e para a minha segunda fração, falta o x para o meu 2, para que eles se tornem o mesmo denominador, né? Então, observe, ó a dica aí. Se eu tenho dois denominadores totalmente distintos, qual seria o novo denominador deles? A multiplicação entre eles. 2 vezes x, 2x. A pergunta é, como é que eu vou transformar 1 sobre x para que esse x daqui de baixo se torne 2x? Lembra que falta só o 2? Então, eu vou multiplicar por 2 aqui embaixo e por 2 aqui em cima. E esse daqui? O 3 sobre 2. Falta o x, né? Então, vou multiplicar por x embaixo e por x em cima. Olha só.
Mesmo denominador. Lembra que a gente fez isso quando a gente aprendeu frações? A gente transformava os denominadores para um mesmo denominador, né? Reduzia eles. E aí você tinha frações com denominadores iguais. Agora que você já sabe, ó, denominadores iguais, você repete o denominador e soma quem está aqui em cima, ou subtrai, né? Ah, só voltando aqui rapidinho, que aqui acaba a minha questão, porque vamos lembrar de polinômios, a gente não pode somar, né, o 2 com o nosso 3x aqui, nem cortar o x com o x de baixo, hein, amados? Para outro exemplo. Eu tenho uma soma dessas três frações, certo? Então, aqui eu poderia fazer com o mesmo denominador ou com a MMC. Eu optei fazer com o mesmo denominador, mas você pode fazer com a MMC. Fatorar, identificar quais são os fatores comuns e não comuns, e daí, então, saber qual é o MMC, tá? Aqui, qual seria o maior denominador? Pela parte literal, que são as letras, o melhor seria o x ao quadrado, vamos pegar ele, x ao quadrado, tá? E na parte dos coeficientes, qual é o maior divisor comum entre 2 e 3? Ou melhor, desculpa, qual é o menor múltiplo comum, né? Qual é o MMC de 2 e 3? O MMC de 2 e 3 é 6, né? É o menor múltiplo comum entre os dois. Então, se eu tenho 6 para o coeficiente e x ao quadrado para a parte literal, então o denominador deveria ser 6x ao quadrado. Como transformar esse 2x em 6x ao quadrado? Pensei um pouquinho. Tenta fazer todas as frações. Então, 1 sobre 2x, ele precisa no caso, o nosso 2x precisa do 3 e do x, né? O nosso segundo aqui, ó, do 2 e por último, 6x. Avalie aí direitinho se você entendeu como transformar. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Vou dar uma outra dica aqui que você pode fazer. Não seria nenhuma dica, seria mesmo um cálculo. Você pega o denominador que deveria ser, que está aqui, e vai dividir pelo denominador que você está aqui, ó. Lembra que a gente falava bem assim? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não era? Então, você pega, ó, divide ele aqui, tá certo? 6 dividido por 2 dá 3. X ao quadrado dividido por x dá x, ó, 3x. Aí eu pego, então, ó, multiplico 3x aqui e aqui. A mesma coisa eu vou fazer com os demais. Ó, vou pegar 6x ao quadrado, dividir agora por esse, ó, 3x ao quadrado. Eu posso cortar aqui, e o 6 dividido por 3 dá 2. Olha ele aqui, tá? E por último, a mesma coisa com o 6x aqui que deu, tá certo? Vamos agora resolver um por um? Confere direitinho as multiplicações, se para você está tudo ok. Depois que você confere direitinho as multiplicações, você vê aqui ó, o denominador, todos os três aqui, né? Eles são iguais. Então, eu repito eles e faço a conta de cima. E eu encontro 4 menos 15x sobre 6x ao quadrado. Tá certo? Vamos a um outro exemplo. Agora eu tenho isso aqui. Professora, eu poderia optar pelo mesmo denominador? Poderia, sem problema nenhum. E como é que eu faria isso? O ideal é que você fatorasse cada um deles, né? Como a gente fez também nos outros, a gente também acaba fatorando, para poder descobrir qual seria esse denominador. Mas aqui eu vou fazer pelo primeiro método, que foi aquele cálculo do MMC, lembra? Vou fazer por ele esse daqui. Mas, novamente, é opcional. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui 3 denominadores. Porém, o y menos 3 e o y mais 3 já estão nessa forma mais simples, ou seja, na forma fatorada, tá? Então, eu não preciso aqui fatorar eles. Agora, o y ao quadrado menos 9, eu tenho como? Que tipo de técnica eu vou utilizar aí? Fatoração por diferença de dois quadrados, onde eu tiro a raiz, né? E aí boto ele somando e subtraindo.
Agora, vamos pegar o seguinte, nós temos 3 formas fatoradas. Y menos 3, y mais 3 e a multiplicação de y mais 3 vezes y menos 3. Quais são os fatores comuns? É a soma e a subtração de y com 3, né? E os não comuns? Não tem. Nesse caso aqui, a gente não tem um comum. Então, ele pode ser simplesmente ignorado, tá? E aí, qual seria o nosso MMC? Y menos 3, y mais 3. Perceberam a importância de cada um dos métodos? Agora, vamos aplicar esse MMC na nossa conta de soma e subtração que a gente tem aí. Então, vamos lá. Eu tenho a minha conta aqui e o meu MMC. Primeiro de tudo, eu vou reescrever esse meu y² menos 9 pela forma fatorada, tá? Mas, ó, como é que vão ficar minhas novas frações? Deixa eu botar aqui. Aqui eu só fiz copiar, tá vendo? E transformei o y² menos 9, que essa fatoração a gente já fez, ó, anteriormente. Ela tá aqui. Tá bom? Então, como é que vão ficar as novas frações? Lembra que a gente fazia? MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, como é que vai ficar o nosso novo numerador? Vai ser o numerador antigo vezes a divisão do MMC pelo denominador. Então, olha só. E nosso primeiro aqui, como é que vai ficar? Eu tenho que pegar, então, o nosso MMC, dividir pelo nosso denominador e multiplicar, ó, pelo 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui, ó, y menos 3 vezes o y mais 3, que é o nosso MMC, e vou dividi-lo pelo nosso denominador antigo. Quando eu faço essa divisão, observem que eu posso aqui cancelar y menos 3 com y menos 3. Então, quem é que vai multiplicar pelo número 1? O y mais 3. Tá? Vou fazer aqui o outro agora. Eu tenho meu MMC. E eu vou dividi-lo pelo meu denominador antigo. Estou na minha segunda fração aqui agora, tá? Então, eu posso pegar aqui e anular esses dois. Então, o meu número 2 aqui vai multiplicar por quem? Por y menos 3. Olha só. Tá vendo aqui? E o último de cá, eu vou estar dividindo o MMC por ele mesmo. Então, vai dar o próprio 1. Tá ok? Agora que eu já fiz essa divisão, inclusive até uma divisão de polinômios, eu vou calcular, fazer o que agora, né? Eu tenho o mesmo denominador, então eu posso, ó, juntar todo o meu numerador. Tá ok? Se achar muito rápido, pausa, volta, beleza? E aqui, vou fazer o chuveirinho. Depois do chuveirinho eu vou simplificar, juntar semelhante com semelhante lá em cima. E aí minha conta acaba. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado tudo muito claro. E essa semana a gente vai falar um pouquinho mais, nós vamos praticar ainda mais. Se possível, dá uma olhada nas mídias de apoio, assim como no módulo, e fique bem atenta às aulas online, tá certo? Não falte. Um beijo e até a próxima aula.